Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder estar com todos vocês nesse final de semana, quando nós celebramos o quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor. Porque todos os anos, nos 3 anos que nós temos nos evangelhos sinóticos, nós sempre temos um texto e um trecho do evangelho que fala do bom pastor. Isso é sempre uma alegria, podemos refletir sobre a imagem de Cristo, o bom pastor. Mas, ao mesmo tempo, também, caríssimos amigos e irmãos, nós temos nesse Domingo do Bom Pastor o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa sempre tem uma mensagem para esse dia. Esse é o 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações e o Papa Francisco colocou como tema desse domingo escutar, discernir, viver a chamada do Senhor. Ele vai trabalhar esses 3 verbos, escutar, discernir e viver. Isso ele liga esse tema com a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que será dedicada aos jovens, principalmente a relação entre jovens, fé e vocação. Então o Papa lembra justamente desse Dia Mundial de Oração pelas Vocações, da minha juventude, que teve nesse mês de março todo um encontro importante em Roma, que prepara, assim, para o mês de outubro, para a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre os jovens e a vocação e o discernimento. E o Papa diz, entre outras coisas, na sua mensagem para esse 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, é o seguinte: também nesses nossos agitados tempos, o mistério da encarnação lembra-nos que Deus não cessa jamais de vir ao nosso encontro. É Deus conosco, acompanha-nos ao longo das estradas, por vezes poeirentas, da nossa vida, e sabendo da nossa pungente nostalgia de amor e felicidade, chama-nos à alegria. E na diversidade e especificidade de cada vocação, pessoal e eclesial, trata-se de escutar, discernir e viver esta palavra que nos chama do alto e, ao mesmo tempo, que nos permite pôr a render os nossos talentos. Faz de nós também instrumentos de salvação no mundo e orienta-nos para a plenitude da felicidade. São palavras do Papa para esse 50º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e que ele conclui, depois de falar sobre esses 3 verbos, na sua mensagem, que o Senhor continua hoje a chamar para o seguir. Não temos de esperar que sejamos perfeitos para dar como resposta ao nosso generoso eis-me aqui, nem assustar-nos com as nossas limitações e pecados, mas acolher a voz do Senhor com o coração aberto, escutá-la, discernir a nossa missão pessoal na igreja e no mundo e finalmente vivê-la no hoje que Deus nos concede. Portanto, nesse 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa nos convida justamente a rezar pelas vocações e nesse escutar, discernir, viver, responder, cada um na sua caminhada, na sua vocação, o seu chamado. E, ao mesmo tempo, rezarmos pelas vocações de especial consagração na igreja, para que as pessoas respondam ao chamado do Senhor. Esse é o Domingo do Bom Pastor e, por isso mesmo, a igreja escolheu esse dia para ser um dia de oração pelas vocações de especial consagração. E a leitura do Evangelho não podia ser outra, é justamente do Evangelho de João 10, é um dos trechos de João 10, onde no texto de hoje, do final desse ano, Jesus faz uma contraposição entre o pastor e o mercenário. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, nessa palavra de Deus que nós ouvimos e ouviremos nesse final de semana, Jesus faz essa contraposição. Ele é aquele que dá a vida por todos nós. O bom pastor que nos conhece profundamente e se relaciona conosco,
se entrega por nós. O mercenário, fala Jesus, é que ele está interessado no dinheiro, apenas em ter lucro, não se importa com a vida das ovelhas. A hora que chega o momento do perigo, abandona, foge e não se importa com as ovelhas. No entanto, Jesus é aquele que não só se importa, como dá vida por todos nós. E acho que nesse aspecto que nós somos chamados também a ver a missão da igreja. A igreja chamada a ser aquela que faz as vezes de Cristo hoje no mundo e que, ao mesmo tempo, procura ser o sinal do bom pastor que é Jesus Cristo, que leva a vida às pessoas. Por isso nós temos tantos homens e mulheres, leigos e leigas, consagrados e consagradas, padres e bispos, que em tantos momentos da igreja deram a sua vida pelo povo por causa de Cristo. Quantos foram martirizados, quantos sofrem perseguições pelo mundo afora, até mesmo em nosso meio, quantos são perseguidos com ódio violento da religião por serem cristãos. Às vezes pelas mídias digitais, quantas perseguições. Mas são aqueles que continuam firmes, que não desanimam com os problemas que sofrem, mas continuam cuidando das ovelhas como aqueles sinais de Cristo, bom pastor. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a Jesus continua falando no Evangelho que Ele conhece as suas ovelhas e elas me conhecem, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Novamente, Ele repete a questão da entrega da vida. E, no entanto, Ele fala também que tem outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, que eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus lembra para nós, né, que Ele também tem outras ovelhas que não são desse redil. Ele quer que todos sejam unidos a Ele, porque Ele veio para salvar a todos. E quer que todos se salvem e tenham o conhecimento da verdade. Por isso mesmo, juntamente com aquele que dá a vida pelas ovelhas, se preocupa também com os outros, que ainda não são do seu rebanho, mas que possam ter um só rebanho e um só pastor. E essa é a nossa missão de igreja, de poder cuidar do povo que é de Deus e termos essa missão de anunciar a vida para as pessoas que, no fundo, todos buscam e querem ter essa vida, que nós sabemos está em Jesus Cristo, nosso Senhor. As outras leituras desse quarto domingo, meus irmãos e irmãs, é esse anúncio de Jesus Cristo e aquele que nós somos chamados a ser. Na segunda leitura, primeira carta de João, ele fala: vede com que nós, grande amor, nós temos, nós somos chamados filhos de Deus e nós o somos. E se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos, porque sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Portanto, somos chamados, meus irmãos e irmãs, enquanto igreja, povo de Deus, enquanto igreja que anuncia, a levar as pessoas a viver como filhos de Deus, irmãos em Jesus Cristo, e até mesmo aquilo que nós nem sabemos como vai acontecer, para que nós, unidos a Cristo, caminhemos para a casa do Pai, levado pela ação do Espírito Santo. Portanto, a nossa vocação, a santidade, é estar com Jesus Cristo. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus, nos lembra a Escritura. E nós somos chamados a viver, meus irmãos e irmãs, justamente essa alegria de sermos salvos em Cristo e temos essa experiência de sermos filhos no Filho e anunciarmos essa mesma vida para os irmãos e irmãs. Mas para isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos anunciá-lo. E é esse anúncio que a igreja desde o começo fez. Nos Atos dos Apóstolos, leitura primeira desse domingo, justamente Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai falar isso. Chefes do povo e anciãos, hoje estamos interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. E aí vem o grande anúncio. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Portanto, meus irmãos e irmãs, o grande anúncio. Pedro, diante das pessoas que estão boquiabertas de ver os sinais, diz:
É por Jesus Cristo que isso acontece, essa nova vida que acontece nesse mundo. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados sempre e cada vez mais, ao mesmo tempo que Jesus é o bom pastor, e nós somos chamados a ser sinais desse Cristo bom pastor nesse mundo. E, ao mesmo tempo, podemos ver que Ele nos faz filhos no Filho, que nós somos chamados a anunciá-lo ao mundo, como fez Pedro também, e com toda coragem e ânimo no meio de um mundo que é hostil. Pedro anunciava para um mundo que tinha crucificado Jesus Cristo. E nós sabemos também que hoje nós temos que anunciar Jesus Cristo no mundo que é contrário ao Evangelho, contrário aos valores do Evangelho, contrário à igreja, mas nós não temos outro caminho a não ser anunciar Jesus Cristo, que falava a Pedro, que vocês crucificaram, e nós vamos dizer que vocês não aceitam, criticam, fazem muitas vezes chacota, mas é esse Jesus Cristo que nós anunciamos. E tem mais. Pedro vai lembrar o seguinte: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, que se tornou a pedra angular. Ou seja, desprezaram a pedra principal da construção do edifício. Isso quer dizer, meus irmãos e irmãs, que a humanidade, as pessoas, colocam de lado aquele que realmente dá sentido à vida da humanidade, à vida do ser humano. Aquele que torna o ser humano e a vida humana humana, que torna possível uma convivência fraterna entre as pessoas, que torna as pessoas cada vez mais abertas a viver uma vida no Senhor. O que vai acontecer? Nós colocamos de lado. Então, quando nós perdemos a pedra principal, como era costume na época da construção do edifício, o edifício não para em pé. Não será por isso que muitas vezes vemos nessa nossa sociedade de violência, de falta de ética, de falta de moral, de situações as mais diversas? Não é porque esteja faltando no coração da pessoa a pedra angular, que nós sabemos que é Jesus Cristo, que é rejeitado pelas pessoas, seja por leis, por decretos, por decisões judiciais, colocado de lado cada vez mais Jesus Cristo nosso Senhor. Eu creio que deve ser uma meditação muito profunda que a nossa sociedade ocidental tem assim perdido cada vez mais. E o Evangelho, meus irmãos, nos coloca realmente que Jesus é o bom pastor. Não quer realmente usufruir, não quer simplesmente ganhar dinheiro em cima das ovelhas como mercenário, mas dar a vida por todos nós. E aqui na carta aos Atos dos Apóstolos, palavra de Pedro, ele vai dizer: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Né? Ou seja, Pedro vai concluir, não tem outro jeito. Né? Não existe debaixo do céu outro nome. Aliás, Pedro vai responder a Jesus isso: para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando Jesus vai dizer assim, também vocês querem ir também? Depois de anunciar sobre o pão da vida, o seu corpo, o seu sangue dado em comida e bebida, e aí começam as pessoas a desprezar e ir embora. Jesus fala, também vocês querem ir? Pedro vai dizer, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É o mesmo que Pedro aqui fala novamente no seu discurso para esse povo. Não há no mundo outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. E nos Atos dos Apóstolos, o trecho de hoje, desse domingo, conclui justamente, dizendo isso, e tem a resposta no Salmo, Salmo 117, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. É esse, meus irmãos e irmãs, o texto e o tema desse final de semana. Cristo, bom pastor, Evangelho do bom pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações de Especial Consagração, 55º dia. E nós somos chamados a ser essa igreja que anuncia Jesus Cristo, bom pastor, que nos faz cada vez mais filhos no Filho, cada vez mais vivendo essa filiação divina, com toda a nossa indignidade, mas com a graça de Deus. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, de tal maneira que nós o anunciamos e proclamamos que é nele que os homens encontram a vida, que ele é a pedra angular, que não pode faltar na construção do edifício, da humanidade, da vida de cada um de nós, de nossa sociedade. Que você, ao participar da Eucaristia, da missa, na sua comunidade nesse final de semana, escute de coração aberto essa palavra.
Reze pelas vocações e pela sua vocação também, para que possa corresponder à graça do Senhor e ser no mundo aquele que faz a diferença. No mundo de tantos ódios e rancores, anuncie Jesus Cristo, Senhor, bom pastor, vida do mundo. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.